Então é o seguinte, primeiro, você tem que ter a descrição de atividades do funcionário. Então, Jackson, eu não tenho documentação, não tenho RH, não tenho tempo de fazer. Ok, eu te entendo. Agora sim, você tem que descrever as atividades que estão diretamente ligadas ao teu resultado. Se você não fizer isso, tu perde muita eficiência, ok? Então você vai descrever as atividades que estão diretamente ligadas ao resultado. Então vou dar um exemplo prático. Hoje eu fiz isso de um funcionário meu. Fiz isso do Henrique, que vai pegar esse vídeo que eu estou falando agora e vai editar para vocês. Olha que massa. Então assim, eu fiz isso para o Henrique. O que eu fiz para ele? O que a gente internamente chama de Job Description. Ou seja, descrição da atividade. Então eu disse, cara, tu tem que editar tantos vídeos por dia, tu tem que fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa e tal coisa e dar todos os detalhes da atividade. E tá separado as atividades em duas. No caso de vocês, para ser simples, você pode só fazer as atividades de resultado. Por quê? Se você só entrega um monte de tarefa, a pessoa não se preocupa com o resultado, pessoal. Por isso que muitas vezes não dá certo o cara na equipe. Sabe por quê? Porque ele tem um monte de tarefa. Se dá ou não dá resultado, olha, não tô nem aí. Então é isso que você tem que mudar. Você tem que orientar a cabeça da tua equipe para resultado. Ou seja, se a função dele é erguer essa garrafa, sabe o que tem que acontecer? Tu tem que explicar, você tem que erguer essa garrafa porque o resultado que eu quero é 200 garrafas lá em cima. Porque senão ele não entende que ele precisa botar 200 garrafas. Ele vai achar que botando uma outra garrafa tá bom. Não, o resultado é 200 garrafas. Ou seja, tu vai descrever, vou até chegar mais pertinho para você agora. Você vai descrever atividade 1 e no final você vai botar qual o resultado que tu espera dessa atividade. Ou seja, eu quero que tu faça 200 por dia. Eu quero que tu faça 10 por dia. Eu quero que tu faça 1 por dia. Não sei, por semana. Eu não sei qual é que é a tua métrica. Mas você precisa ter as principais, aquelas fundamentais, descritas com a quantidade a ser executada. O que é esse número de quantidade aqui? Esse número de quantidade nada mais é do que a métrica, a forma que você vai controlar a produtividade dessa pessoa. Beleza? Então assim, ligado agora que você já tem a descrição do cara, tu botou lá, preciso fazer a descrição com a quantidade que ele precisa executar. Se tiver um padrão de qualidade mínimo aceitável, precisa estar ali, ok? Senão o cara vai fazer volume e faz tudo errado. Então bota lá um padrão mínimo de qualidade. Depois que você já tem descrita todas as atividades que a pessoa precisa e as suas devidas funções, tu vai sentar, que nem eu fiz hoje, no dia de hoje mesmo com a minha equipe. Senta com o cara, é o seguinte, essa função precisa fazer tanto, essa função é tanto, essa função é tanto, essa função é tanto. Beleza? Dúvidas? Tá certo? Tá? Beleza, então começa a partir de quando isso? Então você vai dar essa atividade para a pessoa, claramente descrita, pede para o cara assinar de preferência isso. Para quê? Para que ele entre na cabeça dele que aquilo é dele. Beleza? O cara assinou esse papel, pode ser um papel simples, nada demais. Então o cara assinou esse papel com essa parada dentro, só que o que acontece a partir daí? Você vai dizer o seguinte, então começa agora e até tal dia ou até tal hora. Como assim? Então vamos para o exemplo 1, até tal dia. No meu caso, eu passei atividades de edição de vídeo, então ele faz tantos vídeos por dia. Eu não preciso todo dia olhar, eu sei que ele está fazendo certo. Então é o seguinte, sexta-feira eu vou falar contigo e precisa ter 30 vídeos editados até sexta-feira. Precisa ter 30 vídeos prontos. Se você, por exemplo, faz docinho numa padaria, você não vai poder chegar na sexta-feira, porque a produção de segunda vendeu segunda. Então, no teu caso, tu vai dizer, eu preciso disso aqui produzido até meio-dia. E aí você vai meio-dia olhar o que aconteceu. Por quê? No meu caso, daqui a uma semana eu vou verificar se o produto, se o que ele entregou está certo, ok? Se o que ele entregou está certo, e vou corrigir o caminho. Esse é o momento de você corrigir. Então, por exemplo, vai fazer 30, cara, fez 20. Você chega para ele com o seguinte posicionamento, pega essa, presta atenção nisso. Quando você pede se o cara fez, o cara vai fazer 30 e fez 20. Tu não vai chegar para o cara e dizer assim, por que tu não fez 30? Sabe o que acontece? Tu ensina, tu deixa o teu funcionário PhD em dar desculpa. Porque se pergunta por quê, ele tem que achar um porquê para isso. Entendeu? E daí tu ensina o cara a dar desculpa para você. E daí sabe o que acontece?
5 dias para trabalhar, entregar 30 para a semana seguinte. Ele não fez. Sabe o que vai acontecer? Na sexta ele nem vai trabalhar direito. Ele vai passar o dia pensando na desculpa que ele vai te dar. Porque tu vai perguntar por quê e ele tem que ter um bom porquê, entende? Então ele vai selecionar o dedo se precisar para mostrar que não deu. Então você não pergunta para ele por que não deu. Você vai fazer outra pergunta. O que? Anota essa. O que a gente tem que fazer para você bater 30 na semana que vem? Você vai ensinar o teu funcionário, sabe o quê? A pensar como resolver e não a dar desculpa. Ok? Então assim, ó, você ensina, quando você pergunta o que a gente faz para atingir tal coisa, você ensina ele a pensar como resolver. Se você pergunta por que não fez, ele fica maquinando literalmente uma desculpa para você. E cada semana ele vai ficando melhor na desculpa. Até que até você é capaz de acreditar na desculpa dele. Então assim, ó, tira da tua frente esse porquê. Se você perguntar por que tu não fez pro funcionário, pensa assim, ó, cara, o Jackson vai me dar um peteleco no ouvido. Porque você não deve perguntar por que não fez. Claro que às vezes você precisa entender a situação, é diferente, mas não o porquê que tu não fez. Entendeu? Então, quando tu pergunta como fazer para melhorar, às vezes ele vai dizer, tal coisa que aconteceu a gente tem que mudar. Ou seja, ele vai dizer se tem uma coisa errada no que já aconteceu. Então, ele não vai ser no tom de desculpa. Vai ser no tom de arrumar a situação para que você produza mais, entendeu? Sacou a parada? Então inicia o teu funcionário na nobre arte de achar soluções para que você não apague mais incêndio.